Hello, guys! Voltei com mais uma videoaula para vocês. Bom, nós estamos entrando agora no módulo 6, alright? E no módulo 6, a gente vai falar sobre the human body. Nesse módulo em específico, o vocabulário dele é bem grande, né? Porque aí já estamos falando de tudo, né? Não é mais cabeça, ombro, joelho e pé que a gente faz com os pequenininhos. Então, vocês já têm muito mais coisa ali envolvendo do que, né? Então, a gente já tem o quê? Rim, estômago, fígado, tudo que você pode imaginar, estamos aí, tá? Então, é um vocabulário bem denso ali. Para vocês depois darem uma olhada, tá? Vai ter alguns exercícios com eles ali, tá? Mas nada que vocês precisem se preocupar muito. É importante saber vocabulário? Sim, gente. O vocabulário, ele sempre vai ser importante, né? Você saber as palavras e tudo mais, né? Então, assim, tenha uma lida com calma, tal, até porque depois a gente vai fazer algumas atividades que eu vou pedir para vocês. Então, é legal saber vocabulário, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. A nível de explicação, a gente voltou para o particípio, né? A gente tinha visto o particípio no começo, demos um tempinho dele e agora ele voltou firme e forte, tá? Então, o que a gente sabia de particípio? Bom, particípio, a gente sabia que ele não tem um tempo específico, você não sabe exatamente quando aconteceu, que ele tem uma ligação com o passado, então é algo provavelmente que aconteceu lá atrás e ainda tem, ele tem ainda alguma influência, sim, no meu presente, né? Isso que a gente aprende mais ou menos com o particípio, certo? Enquanto que o passado simples, né, que a gente também já viu ele, é algo que a gente sabe exatamente quando aconteceu. Por exemplo, I broke my pen yesterday, tá? Eu quebrei a minha caneta ontem. Então, eu sei exatamente quando eu quebrei a caneta. Se eu falar I have broken my pen, sim, quebrei a caneta, mas eu não disse quando, então eu posso fazer. Vocês estão vendo que é a mesma frase. Nas duas eu tô dizendo que eu quebrei a caneta, porém uma eu disse I broke my pen yesterday, eu quebrei a minha caneta ontem. Agora, se eu falar I have broken my pen, eu quebrei a minha caneta, não digo quando, meu tempo não está específico, eu já posso colocar o particípio aí, ok? Essa é uma excelente dica de quando eu uso o meu particípio. Ok? Agora a gente vai usar o particípio. Agora a gente vai ver o Present Perfect Continuous, que é o seu particípio no contínuo. O que é o Present Perfect Continuous? Ele é algo que começou lá atrás, tá? E ele continua acontecendo. Por exemplo, eu tenho estudado inglês por muito tempo, quer dizer, eu comecei a estudar inglês e eu ainda estou estudando inglês, porque eu nunca vou poder parar de estudar inglês, né? Porque a gramática muda, tudo muda, regras novas, igual ao português. Às vezes existem modificações, então eu estou sempre estudando. Então é algo que eu comecei lá atrás, quando eu era bem novinha, e ainda hoje eu estudo o inglês. É um processo que começou no passado e ele persiste ainda no meu presente. Eu ainda faço isso, eu não parei, ok? Esse é o Present Perfect Continuous, que ele continua acontecendo de lá para trás até hoje. Ok, então eu coloquei aqui para vocês algumas frases para vocês entenderem bem como ele funciona, né? Porque visualizar é tudo. Então, ali, ó, esse daqui é a estrutura do Present Perfect Continuous. Nós temos o sujeito, a nossa pessoa, o have, certo? Depois o been, o verbo e, finalmente, o ing, tá bom? Então, como ele é Present Perfect Continuous, ele continua, ele vai com o ing no final. Aí eu tenho aqui a minha frase afirmativa, que eu digo ali, ó, you have been studying, você tem estudado. Então, ele começou a estudar ali atrás e tá estudando até hoje. Isso na minha frase afirmativa, you have been studying. Ó, sujeito, have, mais o been, o verbo e o ing, ok? Estrutura for negativa, eu vou fazer o quê, ó?
you haven't or you have not, tá? No caso, eu só vou colocar um not. You haven't or you have not been studying. Eu só vou acrescentar o not nessa frase. No caso, se for uma pergunta, eu vou colocar o quê? Have you, ó, troquei de lugar, tá? Isso é muito importante, é uma regra importante para vocês, tá? Então, quando for o have do particípio, eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que fazer o quê? Trocar ele de lugar. Então, ali, ó, have you been studying? Você tem estudado? Ok? Então, troquei ele de lugar, virou pergunta, ok? Aí, aqui embaixo, gente, eu coloquei aqui pra vocês, né, gente? Dependendo do ângulo que eu coloco, meu quadro não enxerga. Mas ali, quando que eu uso have? Eu uso have para... Então, o have, ele é para I, you, they and we, tá? Esse é quando eu uso have, nesses momentos aqui, tá? Mas se eu estiver falando de he, she and it, eu uso o has, tá bom? Então, isso é muito importante. Se, por exemplo, eu colocasse she aqui no lugar do you, ficaria she has been studying, or she hasn't been studying, or has she been studying. Então, vocês têm que ficar atentos quando eu uso have, quando eu uso has, tá bom? Gente, essa é a parte mais importante a nível de gramática do módulo 6 de vocês, ok? Então, façam os exercícios, deem uma olhada na parte do vocabulário, que ela é bem densa, e qualquer dúvida é só mandar